Considerado o maior rio da antiguidade, o Eufrates guarda acontecimentos históricos e segredos que vão além do entendimento humano, porém algo terrível está acontecendo com este rio. A cada ano que passa ele tem ficado cada vez mais seco, e muitos túneis e coisas ocultas da raça humana estão vindo à tona através desse rio. Mistérios antes ocultos estão começando a ter muito mais clareza. Agora vamos explicar para você através desse vídeo o que realmente está acontecendo com o rio Eufrates. Antes de começamos, confira o link no comentário fixado. Temos um e-book completo com todas as 250 questões mais difíceis da Bíblia respondidas baseadas na Bíblia. Além de você adquirir conhecimento comprando nosso e-book, nos ajuda a manter a pregação através desse canal. Amém. Dando continuidade, muitos povos da África Ocidental já estão sofrendo com a falta de água desse rio que sempre foi muito grande e imponente. O pior de tudo é que os países que são banhados pelo Eufrates parecem não estar muito preocupados com a sua situação e em alguns casos ainda agem contra a recuperação do rio. Mas e se eu te disser que essa situação de seca do rio Eufrates não se trata apenas de uma grave crise ambiental, mas também faz parte do cumprimento de alguma das profecias dos fim dos tempos? Sim, e isso mesmo, a Bíblia avisou claramente sobre essa profecia em toda a história. Diversos estudiosos duvidaram dessa profecia. Neste vídeo eu vou te mostrar que o livro de Apocalipse faz revelações impressionantes sobre o futuro do rio Eufrates que estão diretamente ligadas ao Armagedon, ou seja, a batalha final entre Jesus Cristo e Satanás e seus demônios. Será que a seca deste rio é um sinal de que nós estamos muito próximos da chegada do Anticristo? O que vai acontecer com a humanidade se o rio Eufrates deixar de existir? Essas e outras respostas eu vou trazer para você a partir de agora. Vamos lá. Segundo o livro de Gênesis, no capítulo 2, o Eufrates é um dos rios que banhavam o jardim do Éden. Suas águas passavam pelo local que Deus fez para ser a morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio de tudo. E já em Gênesis capítulo 15 nós vemos que o rio foi nomeado por Deus como um dos limites da terra prometida que seria concedida aos descendentes de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Esse rio nasce onde atualmente está localizada a Turquia. Ele passa pela Síria e pelo Iraque e deságua no Golfo Pérsico. O Eufrates tem 2.700 quilômetros de extensão e é a principal fonte de água potável de milhões de pessoas dessas três nações. Além disso, as suas águas são usadas para irrigar lavouras e alimentar usinas hidrelétricas que produzem eletricidade para mais de 1 milhão de famílias. Mas o que sempre foi uma região crescente muito fértil está se tornando local de medo e incertezas, uma vez que a sua principal fonte de águas está simplesmente desaparecendo e ninguém está dando a mínima bola para isso. Diversos cientistas estão tentando entender o porquê desse acontecimento. Segundo autoridades iranianas que acompanham a situação do Eufrates nos últimos 3 anos, a estação chuvosa na região começou mais tarde e terminou mais cedo, fazendo com que o volume de água no rio diminuísse drasticamente, um resultado das alterações climáticas da Terra. Mas a Bíblia já tinha letrado sobre isso, sendo que em alguns pontos o leito do rio já secou completamente, e objetos da antiguidade vêm sendo encontrados nesses pontos do rio. E foi em um desses pontos secos que viralizou um vídeo na internet mostrando o que poderia ser os gritos de demônios em uma região por onde passava o rio Eufrates, deixando milhares de pessoas apavoradas. Isso porque, segundo alguns relatos, os ruídos seriam dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus e que só serão soltos quando a profecia de Apocalipse 9 se cumprir. O vídeo foi analisado por diversos estudiosos e chegaram a uma conclusão de que seria algum animal primitivo que estaria fazendo aquele som, porém ainda existem dúvidas. A seca que o rio está passando, um grupo de cientistas afirma que não é apenas a questão climática que está afetando o volume das águas, mas também a má gestão da política de águas. Os governos dos países banhados por ele, há quem diga inclusive que os países querem que o rio seque de uma vez por todas por algum motivo que ainda é desconhecido. Afinal de contas, qual o benefício que a desertificação de um rio traria para a humanidade? Qual o interesse desses governantes? Os países estão fazendo coisas para agilizar a secagem do rio e ninguém tem uma explicação do porquê disso, já que o prejuízo será enorme ao extremo. Acontece que é exatamente com a morte do rio que a profecia sobre o Armagedon irá se cumprir. De acordo com a Bíblia, os reis do Oriente vão caminhar pela terra seca onde corria o rio Eufrates.
até o Monte Megido, onde irão lutar contra o exército de Cristo na batalha final. Veja só o que Apocalipse capítulo 16 nos revela: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, assim que o rio Éufrates secar totalmente, a trombeta irá tocar e os demônios presos por Deus vão se soltar. Talvez por isso os frutos nos vídeos, talvez os demônios já estejam percebendo que a hora de serem soltos está muito próxima. Serão soltos para destruir 1/3 da humanidade com seus 200 milhões de soldados. Leia comigo o que o apóstolo João disse sobre isso. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Não vai parar por aí. Esses 4 espíritos malignos que irão mobilizar os governantes do Ocidente para marcharem pelo Eufrates e lutarem contra o exército de Jesus. E isso significa que nós estamos nos aproximando cada vez mais do fim dos tempos. Tudo está apontando para isso. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo uma atrás da outra. O processo de desertificação do Eufrates começou há 35 anos e está cada vez mais acelerado, e pelo que tudo indica, o espírito do anticristo já está operando através da vida desses governantes, fazendo com que eles acelerem a seca total do rio, pois não existiria outro motivo para tantas medidas erradas terem sido tomadas. Existe algo espiritual acontecendo. Eu sei que o anticristo ainda não foi anunciado, mas o espírito dele já está sentado sobre os corações dos seres humanos, os levando a fazer o mal e preparando tudo para sua chegada. E não sou eu quem está afirmando isso, mas sim a própria Bíblia. Veja o que o apóstolo João escreveu: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Por isso eu quero deixar um conselho para vocês: não precisamos ficar focando somente nos rumores da construção do terceiro templo em Jerusalém. Também não precisamos ficar esperando pelo anúncio do grande acordo de paz entre as principais nações e religiões que antecederá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Tudo isso será apenas o desfecho do que já está acontecendo hoje bem debaixo dos nossos olhos, inclusive com acerca do rio Eufrates. Você não precisa ter medo do anticristo e muito menos da batalha do Armagedon, porque a palavra de Deus nos garante que Jesus vencerá a guerra contra o inimigo e o lançará no lago de fogo que arde com sofrimento, onde será atormentado por toda a eternidade. Eu sei que tudo isso é muito assustador, mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor te guardará do dia do juízo e te levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém, um reino onde não haverá medo, dor, morte e lágrimas. E você também não precisa se preocupar quando isso tudo vai acontecer, mas sim estar atento sobre o lado de quem você vai estar quando acontecer. Por isso eu te convido a caminhar comigo aqui todos os dias, porque eu sempre trago conhecimento bíblico, eu sempre trago assuntos da palavra. Amém. Haverá um homem que tomará o controle de todas as coisas e que governará o mundo como nenhum outro líder da história da humanidade conseguiu fazer. Esse homem será carismático e terá um discurso que conquistará a todos. Seu poder de persuasão convencerá os habitantes da terra de que em suas mãos todos os problemas das nações enfim serão resolvidos. A verdade é que o mundo nunca terá visto alguém tão poderoso, influente e inteligente como este homem, e isso vai acontecer por um único motivo: de que ele terá em suas mãos o poder vindo diretamente do inimigo de nossas almas, Satanás. Veja o que a Bíblia diz sobre ele em 2 Tessalonicenses capítulo 2: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E quem é este homem? Eu te pergunto. Ele é o anticristo, o ser maligno que irá se levantar contra
Deus se exaltar acima de todas as coisas a ponto de se assentar no santuário do Senhor e afirmar que Ele mesmo é Deus, e Ele vai fazer tudo isso porque Ele deseja o mesmo que o diabo sempre desejou, ocupar o lugar do Deus Altíssimo. Em Isaías capítulo 14 está escrito: assim como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E a pergunta que fica é: quando o Anticristo chegará à Terra? Será que ele já nasceu, está apenas aguardando o cumprimento das profecias bíblicas para ser anunciado como aquele que vai salvar o mundo? É exatamente sobre essa questão que nós vamos tratar neste vídeo. Eu vou te provar que o Anticristo já está por aqui agindo sem que nenhum de nós o perceba. Ok, então vamos lá. O Novo Testamento nos conta que Satanás tentou Jesus em 3 momentos diferentes enquanto o Senhor jejuava no deserto, se preparando para assumir o seu ministério aqui na terra. Em um primeiro momento ele veio até Cristo e quis convencê-lo de matar a sua fome, transformando pedras em pães. Depois levou Jesus a um lugar muito alto de onde eles conseguiam ver toda a terra. Então Satanás propôs dar a ele o poder sobre tudo se Jesus se ajoelhasse diante dele. Por fim o inimigo conduziu Cristo até o alto do templo e disse para ele pular, para que assim os anjos de Deus o resgatassem e salvasse a sua vida diante dos olhos de todos os judeus que não acreditavam que ele era o Messias enviado de Deus. Irmãos, perceba uma coisa: nessas 3 situações, em todas elas Satanás ofereceu coisas boas a Jesus, mas em troca ele queria adoração e desobediência à palavra de Deus, e é exatamente a mesma coisa que ele faz com todos nós hoje em dia. O diabo nos oferece tudo que é bom e prazeroso aos nossos olhos carnais, mas em troca ele quer que nós paramos de orar e buscar a Deus, e é exatamente isso que o Anticristo vai querer que o mundo faça depois que ele for anunciado a todos os habitantes da terra. Ainda no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2 vemos que nos últimos dias haverá uma grande apostasia, ou seja, o abandono da fé de muitos que entregaram a sua vida para Jesus. Um dia eles servirão ao diabo mesmo sem perceber, dando ao Anticristo todo o controle sobre as suas vidas. Veja o que a palavra do Senhor diz, irmão, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Perceba que essa passagem fala que o Anticristo se assentará no santuário de Deus e se autoproclamará Deus, e por causa disso os estudiosos da Bíblia e principalmente do fim dos tempos acreditam que isso se refere ao 3º templo, que será construído em Jerusalém, exatamente no mesmo lugar onde foi construído o Templo de Salomão, e essa construção realmente vai existir. Há quem diga inclusive que os governos de Israel e Palestina já iniciaram as negociações para a futura construção desse templo, que abrigaria os religiosos dos 2 povos e, segundo as profecias, seria tomado pelo Anticristo. Porém, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, e para isso eu quero ler com você uma passagem que está em 1 Coríntios capítulo 6. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi-lhes dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, nós somos o santuário de Deus aqui na terra. O Anticristo ainda não foi anunciado, mas ele já está assentado sobre os corações dos seres humanos, os controlando e se autoproclamando o Deus de suas vidas. Muitas pessoas ainda enxergam a vinda do Anticristo como sendo uma coisa futura, mas não, ele já está entre nós. Basta olhar para o mundo à nossa volta, para as coisas que têm acontecido, para perceber que ele já está dominando o coração do ser humano e secretamente instalando o seu trono nele. Não sou eu quem está afirmando isso, mas sim a própria Bíblia. Preste atenção no que o apóstolo João escreveu: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus.
Esse é o espírito do anticristo acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então o conselho que eu te dou é: não fique esperando pela construção do terceiro templo de Jerusalém e nem pelo anúncio do acordo de paz entre as principais nações e religiões. Em vez disso, para que você não dê espaço para o inimigo na sua vida, não permita que o espírito do anticristo domine o seu coração e faça dele o seu tempo. Antes você precisa entregar o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, porque somente Ele tem o poder para destruir o inimigo. Amém. Deixa que Cristo governa sua vida, suas palavras, o seu modo de agir, e não seja mais um daqueles que se desviaram da fé e a viver uma vida de pecado como se Cristo nunca fosse voltar. A maioria dos sinais que antecedem a volta de Jesus já se cumpriram. Ainda assim, muitos duvidam e dizem que essas coisas sempre existiram e que as gerações passadas também achavam que Jesus voltaria na época deles. Mas, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque agora os sinais estão muito claros e não podemos ser pegos de surpresa vivendo em desobediência à palavra de Deus. Então, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Ele te ama muito e Ele está esperando a sua decisão. Veja esse alerta do Senhor para cada um de nós. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgiram escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o Senhor. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, Ele vai cumprir todas as promessas. Estamos vendo claramente todas as profecias bíblicas se cumpriram, coisas que os estudiosos no decorrer da história bateram o martelo e falaram que seria impossível de acontecer. Agora parece estar mais visível do que nunca. As profecias bíblicas estão todas a caminho. Devemos nos colocar em oração e ficar vigilantes, pois mesmo aqui no YouTube estão se levantando diversos ex-pastores contra a palavra de Deus, lançando blasfêmias, e diversos pastores falsos pregando heresias e absurdos, falando que nós somos o centro de Deus, quando na verdade Deus é o nosso centro. Amém. Deixo esse vídeo como um alerta para você estudar mais a palavra de Deus e buscar sempre ver o que a Bíblia diz a respeito desses assuntos polêmicos. A palavra de Deus está se cumprindo e todos nós estamos tendo a oportunidade de testemunhar isso, e talvez alguém de nós poderiam até mesmo ver o governo do anticristo e a volta de Jesus ainda nessa geração. Amém. Fique com Deus.